Povo de Deus, Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Mais um dia da nossa devocional que tem aberto o horizonte mental de tantas pessoas. Eu digo isso porque eu tenho recebido muitas mensagens diariamente em agradecimento pelas mudanças que têm ocorrido no estado mental de cada um, pelas devocionais diárias. Mas o Espírito Santo de Deus tem nos trago todas as manhãs cenários diferentes para que a palavra seja propagada. E eu gostaria de você, que é um telespectador do meu ministério, prestasse atenção em cada palavra, pegasse papel e caneta, porque nós vamos entrar em uma viagem, em um tempo profético, uma dimensão profética sobrenatural. Eu escuto falar muito sobre libertação, mas eu gosto de dizer que a batalha espiritual, ela começa na mente. A mente, ela controla o corpo. E a mente, sendo controlada por espíritos imundos, você perde o comando de tudo e de todas as coisas na sua vida. E eu gostaria de dissertar essa palavra profética que irá mudar o seu destino profético. Eu quero que você escreva aí, mudança no meu destino profético. Eu quero que você anote aí que você não aceita mais carregar o que carregou até hoje. Você não aceita mais viver baseado no que viveu até hoje. E que você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida. Você quer tomar posse do sobrenatural. E eu tenho algo a dizer. Ninguém vai viver o sobrenatural se não estiver 100% conectado com o sagrado. E o que é o sagrado? São os princípios bíblicos. O cordão umbilical entre nós e o Pai são os princípios da obediência que a Bíblia revela. E todos os dias eu tenho dissertado princípios bíblicos para que você possa ordenar o seu estado mental e para que você possa atingir níveis de batalhas espirituais. Temos a sensação que quando se fala de batalha espiritual, uma irmã do coque tem que aparecer, ou alguém que fala somente de jejum. Irmãos, o jejum e a oração são complementos da batalha espiritual, mas tudo começa na mente. A mente é a visão que o Espírito Santo de Deus nos conecta até o Pai. A mente comanda sobre o estado mental, sobre o estado emocional, e assim nos conectamos intimamente com a essência do trono da graça de Deus para que sejamos livres e para que os cativeiros de Satanás sejam quebrados em nós. As raízes hereditárias, os legados geracionais, as palavras rogadas contra nós, o olho grande, a inveja, a retaliação no mundo espiritual, sejam quebradas, para que o nome do Senhor Jesus Cristo ele seja engrandecido, glorificado e exaltado. E nessa manhã não poderia ser diferente. Quero dissertar a palavra em que Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este século. Ou seja, nada do que você está vivendo hoje é para trazer conformismo para você. Nada do que está vivendo hoje, o que você assiste hoje, o que você liga o noticiário e vê, nada disso é para você se conectar. Porque a Bíblia diz: e não vos conformeis com este século. Ou seja, nada do que você está vivendo tem a ver com aquilo que Deus escolheu para nós. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esteja disponível a deixar o Espírito Santo de Deus conduzir você. O Espírito Santo não conduz pessoas vingativas. O Espírito Santo não conduz pessoas fofoqueiras. O Espírito Santo não conduz pessoas maledicentes. O Espírito Santo não conduz pessoas maldosas, perversas. Mas o Espírito Santo procura filhos para apresentar ao Pai. E por que o sacrifício da cruz? Porque quando morremos e somos crucificados em Cristo, recebemos um DNA, que é o sangue de Cristo, para que sejamos filhos. E filhos têm livre acesso ao Pai através do sangue de Cristo. A conexão entre o ser humano e o Pai é o sangue que foi derramado naquela cruz através de Jesus. E a conexão em Jesus é a conexão que nasce através do Espírito Santo. Mas, pastora, a senhora fala tanto do Espírito Santo. A senhora pode dissertar a Trindade? O Espírito Santo, ele é a voz do consolo, a pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Quando Jesus ele ressuscita, ele diz assim: olha, eu vou deixar alguém com vocês que vai gerar consolo. Então, quando você escuta pessoas depressivas, oprimidas, debilitadas,
perturbadas intelectualmente, emocionalmente destruídas, pessoas que passam o dia inteiro na internet buscando a vida dos outros, pessoas que se baseiam no que os outros estão vivendo. Essas pessoas nunca tiveram a visão do Espírito Santo. Como eu botei na devocional de ontem, o orgulho, a miséria, a maledicência. Isso são pessoas que nunca tiveram contatos com o Espírito Santo. As igrejas acham que ter o Espírito Santo é só aquele movimento de rodar. Irmãos, o Espírito Santo, ele opera com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele gera em nós códigos. E esses códigos são levados diretamente ao Pai. E por isso somos levantados através da intimidade com o Espírito Santo. Quando estamos conectados com o Espírito Santo, através da renúncia do pecado. Porque tem uma coisa a dizer, ninguém vai acessar o Espírito Santo sem renunciar ao pecado. Eu conheço algumas pessoas que vão em algumas igrejas e elas recebem uma oração de libertação e por algum momento, instantaneamente, elas têm uma paz. E elas acham que ter o Espírito Santo é ter esse pouco de paz. Deixa eu explicar a você. O Espírito Santo, ele é totalidade. Satanás, ele sabe enganar. E às vezes ele sai do movimento da alma para te gerar um pouco de conforto, para que você não mude nada e que você fique dizendo que tem o Espírito Santo. Quando, na verdade, você nunca teve uma relação com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um relacionamento diário. É quando eu renuncio à minha carne diariamente, é quando eu abro mão de quem eu sou, dos meus sentimentos, pensamentos, atitudes, que eu vou me vendo moderada, mudando, tendo comportamentos novos. Aí o Espírito Santo começa a fazer favor em mim. E através da minha relação com o Espírito Santo, eu começo a me conectar com Cristo para me tornar uma nova criatura. O Espírito Santo me modela, me governa, me dirige para que eu me torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que as coisas velhas fiquem no passado e eis que tudo se fez novo. O profeta Isaías vai dizer, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as coisas antigas. Ali o Espírito Santo já estava falando com o profeta e já estava entregando chaves para que o povo fosse moderado pelas chaves espirituais, que são os princípios bíblicos da graça de Deus. Então, quando eu considero que o presente é o não conformismo, me conectando com a palavra de Paulo, em ter uma mente renovável diariamente, eu deixo o Espírito Santo mudar em mim o meu DNA. Eu deixo o Espírito Santo mudar a minha mente, a minha alma, o meu comportamento, as minhas atitudes. E vou mergulhando positivamente na proposta que Deus tem para mim. Aquilo que eu fui chamado para viver. Ser um filho da fé, um filho da graça, um filho obediente. Eu escuto muitos cristãos que dizem assim, como é difícil ser um crente. Irmãos, a melhor coisa para alguém é ser um cristão. Quando você é um cristão convicto, você não tem desejo pelas coisas da carne. Quando eu sou uma pessoa religiosa, então eu luto contra a bebida, eu luto contra o cigarro, eu luto contra fofoca, inveja, retaliação. Mas quando eu sou um filho de Deus, eu simplesmente prossigo a minha vida, sem prejudicar ninguém e deixando que a justiça de Deus atue. Porque eu sei em quem tenho crido, como Jó diz, e sei que por certo o meu Redentor vai se levantar em meu favor. Ele vai cumprir a boa obra dentro daquilo que ele acha justo. Não somos nós. A mente renovável, eu anotei aqui, ela é uma mente que não se deixa ser governada pelas emoções. Ah, alguém me chamou de feio. Paciência, é a opinião da pessoa. Aí eu não sou governado pelos traumas, eu não sou governado por medo, eu não sou governado por mentira, mas eu sou governado pela palavra de Deus, que é a conexão dos princípios, que é a ligação entre mim e o Pai. Quando eu não tenho uma mente renovável, então o passado controla o meu presente, ou seja, eu fico preso no que passou, no que as pessoas me fizeram, no que elas me causaram. Eu não tenho o propósito de seguir em frente. Isso são pessoas que nunca tiveram conexão com o Espírito Santo. É muito importante que você entenda isso. A rejeição define a minha identidade. Ou seja, tudo que me rejeitam, tudo que me causam, define aquilo que eu preciso controlar hoje. Então eu me desconecto em ter uma mente renovável. O medo paralisa os sonhos. Todas as vezes que Deus coloca uma oportunidade em minha mão, eu jogo fora, por conta dos traumas que eu carrego. Se alguém deixou de cumprir algo comigo, eu acho que todos vão deixar de cumprir. As feridas influenciam as decisões. Ou seja, eu sou sempre influenciado pelas feridas que carrego e gero nas pessoas feridas
pelas feridas que foram causadas em mim. Então, eu nunca tive uma mente renovável. Aí, quando você tem uma mente renovável, você pensa como Deus pensa, sua identidade é restaurada. A mente renovável, ela é um processo diário de restauração de identidade. E restauração de identidade é a aderência do sacrifício que foi gerado na cruz. É quando a cruz é mais valiosa do que qualquer propósito nessa terra. É quando eu entendo que Cristo pagou o preço por mim. E por esse preço, eu sou levantado para viver o sobrenatural. Seus sentimentos se submetem à vontade. Ou seja, aquilo que Deus tem para mim é maior do que aquilo que sinto. O propósito de Deus sempre será maior em mim do que aquilo que as pessoas estão gerando em mim. Você discerne a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre será prioridade. Você sempre vai cumprir a vontade de Deus, ainda que doa em você. É o princípio da obediência. E a renovação da mente acontece como? A palavra de Deus tem que ser lida diariamente. Temos que ter uma vida de oração, uma vida de obediência. Caiu, levante-se, conserte-se. Comunhão com o Espírito Santo. Eu quero muito falar nesses próximos dias sobre como é ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus. O que é a comunhão com o Espírito? Da rejeição de pensamentos contrários à verdade. Ou seja, você não deixa Satanás colocar pensamentos em você porque você o repreende. Eu te repreendo, Satanás. Arreda de mim em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus ele vai operar muito mais em mim do que aquilo que vocês têm tentado colocar em mim. Isso são princípios bíblicos que estão sendo enxertados no seu estado mental para que você quebre a proposta que Satanás tem levantado todo dia. Todo dia alguém vai falar mal de você. Todo dia alguém vai ter o que falar de você, vai te defamar, vai tentar te prejudicar. Mas eu quero dizer algo para você. Quando você se conecta diretamente, afetivamente com o Espírito Santo, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Viva o teu propósito. Papel e caneta nas mãos, passe a ter um cronograma de uma mente renovável. Deixa o Espírito Santo de Deus restaurar a tua identidade. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você. Deixe o Espírito Santo de Deus levar você às águas profundas. Pare de ser uma pessoa rasa, mas seja uma pessoa profunda em Cristo Jesus. Se essa devocional tem feito sentido, faça a tua parte. Compartilhe pelo menos com 30 pessoas. Evangelize pessoas centralmente para que elas entendam o que é a palavra verdadeira e genuína de Deus. Salve este vídeo para você ouvir muitas vezes. E comente, mas comente muito, porque o algoritmo precisa entregar para quem nunca ouviu uma palavra dissertada como essa. Um grande beijo para todos. Eu quero dizer a vocês que estarei em conferência em Luanda, no dia 21. Estarei numa conferência profética pelo Pó de Fé. Vai ser um tempo de mesa, tá? Qual é a entrada, pastora? Alimentos e roupas. Você não pode ficar de fora. Vai ser no dia 21 em Luanda. Nós vamos estar colocando fly por esses dias, entre hoje e amanhã. E eu estarei em alguns pontos em Luanda. E eu quero convidar você que é de Luanda, que é um seguidor meu, que esteja comigo. Pastora, como que eu adquiro uma mentoria com a senhora? O nosso telefone de assessoria está na bio. Você vai agora aí mandar mensagem dizendo: eu quero informações sobre a mentoria com a pastora em vídeo. Não é conselheiro que vai te atender. Quem vai te atender sou eu. Diretamente eu. Livros e cursos estão na bio. Os livros para quem está no Brasil estão na bio. Para quem está fora do Brasil, você vai comprar pela Amazon. Você vai jogar lá na Amazon meu nome e vai aparecer lá os livros que estão publicados por mim pela editora Save. Que o Espírito Santo de Deus conduza você a lugares altos, extraordinários e sobrenaturais. E que a bênção do Eterno esteja com cada um. Um grande beijo para vocês. Em nome de Jesus, um forte abraço. Tchau, tchau.